Graças a Deus. Então, nessa noite eu quero saudar todos os amados irmãos na paz do Senhor. Amém? Estou bastante alegre. Dizer que estou alegre é pouco, irmãos. Dizer que estou alegre é pouco. Bastante tempo que eu não venho aqui em Vila Rodolfo, na igreja onde eu dei meus primeiros passos. Aqui foi a igreja que eu aceitei Jesus como Salvador. Uma mensagem pregada pelo saudoso pastor José Júlio, dentro dessa igreja. Dei meus primeiros passos e até hoje, graças a Deus, nesse mesmo caminho estou, Sou filho caçula da minha mãe, que hoje está fazendo 80 anos, e é muito prazer, irmãos, eu ver nesta noite pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar a minha trajetória ao longo desses anos, ver meus parentes, toda a minha família. Isso é bom demais. Estou totalmente feliz e emocionado por esse dia abençoado. Eu entendo que hoje vocês só estão aí porque também estão sentindo essa mesma alegria. Hoje minha mãe fazendo 80 anos, isso nos dias que nós estamos vivendo não é para qualquer um. É todo mundo que chega a essa idade de 80 anos, e ela só chegou a essa idade de 80 anos com certeza porque Deus tinha muitos projetos a serem cumpridos. Deus tinha muitas coisas boas para fazer acontecer na vida dela, e hoje todos nós estamos fazendo parte dessa história maravilhosa, e eu agradeço a Deus também por ser parte dessa história de muitas alegrias, muitas tristezas. Minha mãe tapou muitos poços que não produziram águas ao longo dessa trajetória, e a vida do cristão ela é assim, irmãos. Às vezes a gente cava alguns poços que não produzem águas. Às vezes a gente diz assim: a vida do crente é só vitória. E pelo contrário, de vez em quando vem algumas derrotas, vem algumas tristezas, vem algumas pelejas, e a gente tem que estar acostumado a lidar com essas coisas. Cristão que não está acostumado a lidar com derrota, irmãos, ele precisa conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, Mas, irmãos, para não ficar só nessas palavras, irmãos, eu prometo aos amados que eu vou ser bastante rápido, até levando em conta que eu cheguei aqui bastante atrasado. Cheguei aqui, já era 8h30, peguei um trânsito horroroso da Penha para cá. Os irmãos sabem que é perto, mas quando a gente depende de veículo, as coisas às vezes modificam em relação aos nossos projetos, irmãos? Então cheguei aqui bastante tarde, já era 8h30, e eu detesto fazer isso. Eu não gosto de chegar na igreja de ninguém, nem na minha, nem na igreja de ninguém. Pessoal, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho, eu escolhi essa palavra de hoje, até porque é um momento bastante propício, da gente falar um pouquinho sobre construção e desconstrução. Por isso eu escolhi aqui uma passagem bíblica que ela se encaixa dentro do que eu vou falar. Livro de Gênesis, capítulo 3. Por favor, os amados que tiverem Bíblias. O microfone parece que está falhando um pouquinho, mas eu vou tentar levar assim mesmo. Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler até o versículo 5. Vou ser bastante rápido, obrigado. Vou ser bastante rápido, gente? Não vou enfadar ninguém. Capítulo 3 de Gênesis. Amém? Podemos ler? Diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem,
seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Amém? Podeis assentar. Em nome de Jesus. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre construção e desconstrução. Às vezes a gente para pensar nessa palavra desconstrução, e a primeira coisa que vem no nosso entendimento é que desconstrução é sinônimo de destruição. Mas não é bem assim. Não é bem assim que o negócio acontece. Existe uma diferença entre desconstrução e destruição. E a Bíblia nos fala aqui, irmãos, no capítulo 3 do livro de Gênesis, que Deus, Ele tinha feito um mundo maravilhoso. A Bíblia fala que Deus criou o mundo, criou todas as coisas. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro da criação. E ele trata de todas as coisas que Deus fez. Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez todas as coisas justamente para que nós viéssemos adorá-lo em meio a todas essas coisas que Ele fez. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela fala aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, que o adversário, ele já tinha sido expulso do céu. E ele tinha montado um projeto em relação ao projeto de Deus. O adversário, ele desconstruiu um projeto de Deus. Você já parou para entender isso? O adversário, ele conseguiu desconstruir um projeto de Deus. Mas como é que isso aconteceu? Diz a palavra de Deus, o adversário, quando ele chegou naquela mulher chamada, ele trouxe uma palavra para ela, dizendo assim, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. E respondeu a mulher serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Ela inventou, Satanás, irmãos, ele conseguiu construir uma meia-verdade, ou seja, ele distorceu justamente para desconstruir o entendimento que Deus tinha colocado na mente daquela mulher. Em uma palavra simples, justamente para tirar aquela mulher da adoração de Deus. Ele queria somente desconstruir aquilo que Deus tinha feito. Irmãos, por que eu falei para vocês que existe uma diferença entre desconstruir e destruir? A gente pode visualizar alguma coisa aqui que eu tentei montar para vocês visualizarem? É mais ou menos dessa forma aqui. Isso aqui é uma construção, não é? Está dando para todo mundo ver? A primeira coisa que o adversário fez quando ele projetou a desconstrução daquilo que Deus tinha projetado, ele precisava entender como ele desconstruiria. Ninguém desconstrói nada sem entender da desconstrução. E ele precisava saber por onde começar. O adversário, para desconstruir uma família, irmãos, ele precisa saber por onde começa. E ele fez assim. Tirou a primeira peça. E essa primeira peça foi justamente quando ele chegou para aquela mulher e ele inventou uma meia-verdade, dizendo para ela que ela não morreria se ela comesse do fruto proibido. E essa desconstrução, irmãos, ela gerou o afastamento de todas as famílias da presença de Deus. Essa desconstrução, ela gerou o caos que as famílias hoje estão vivendo. Essa desconstrução, ela gerou a falta de entendimento das coisas de Deus.
Então, irmãos, tirar a primeira peça significaria a desconstrução. E o adversário foi tão eficaz no seu projeto que ele conseguiu o êxodo. Ele conseguiu desconstruir o entendimento daquela mulher. Porque se alguém for tentar desconstruir isso aqui, começando do lado errado, logo a desconstrução, ela vai se transformar numa destruição. E não era esse o projeto do adversário. O projeto do adversário em relação às famílias cristãs é justamente saber por onde ele vai começar. Ele precisa entender por onde ele vai começar. Porque, sabe por quê, irmãos? Toda destruição, ela vai gerar um grau de culpa. Toda pessoa que destrói alguma coisa, a primeira coisa que a gente quer saber é onde está o culpado, né? Quem é o culpado da destruição? Mas o adversário, a Bíblia fala que ele é muito sagaz, irmãos, quando ele procura agir. Ele é bastante sagaz. E quando ele chegou lá naquela mulher chamada Eva, ele chegou justamente já entendendo o que ele iria fazer. Sabe por quê, irmão? Se a gente parar bem para analisar essa situação, a gente vai entender que quando a pessoa constrói algo, ela precisa sonhar, ela precisa desenhar, ela precisa projetar. E tudo isso Jeová fez. Tudo isso foi feito por Deus. Deus já tinha sonhado, Deus tinha desenhado, Deus tinha projetado. Mas como o adversário chegou a Eva para desconstruir o projeto de Deus, ele não precisou sonhar. A única coisa que ele precisou foi saber aonde é que ele ia começar a desconstrução. Mas uma coisa Deus está falando conosco hoje: se nós estivermos de sentinela, o adversário não vai conseguir jamais desconstruir a minha e a sua família. Porque alguém está de sentinela, alguém está perseverando na oração, alguém está perseverando em conhecer e seguir a palavra de Deus. Ele jamais vai encontrar lugar para desconstruir as nossas famílias. Por que eu escolhi essa palavra para trazer para a igreja hoje? Porque hoje é um culto que existem várias famílias reunidas aqui. É um culto em que se celebra um aniversário, né? Um culto de família, né? Mas a gente precisa entender também que o adversário, ele está sempre buscando um lugar onde ele possa desconstruir. Se colocar uma alternativa na frente dele entre destruir e desconstruir, pode ter certeza, irmãos, que ele vai preferir desconstruir. Sabe por quê, irmãos? Porque desconstruir é algo intelectual. Desconstruir, você tem que entender da desconstrução. Às vezes é mais fácil destruir do que desconstruir. Em relação à igreja do Senhor, em relação à família de Deus, o adversário pode ter certeza que ele sempre vai procurar o caminho mais difícil. E muitas das vezes desconstruir é muito mais difícil do que destruir. Porque para destruir, irmãos, às vezes a gente destrói assim um passe de mágica, né? Para destruir é assim, ó, muito rápido. Mas para desconstruir é algo que precisa ser pensado. E o adversário, ele é muito sagaz quando ele tenta, ou às vezes quando ele consegue desconstruir. Por isso fica esta palavra para cada um de vocês. O adversário, ele jamais vai desconstruir a família que está aos pés do Senhor. A família que serve a Deus, a família que está em oração, a família que tem orado ao Senhor nesse presente século. Hoje a gente vê, irmãos, que o mundo caminha a passos largos para o abismo, né? Hoje o mundo está de mal a pior. Não precisa nem eu falar aqui muitas coisas para vocês.
mas a gente está bem ciente das coisas que estão acontecendo lá fora. Mas Deus, Ele tem preservado uma família, né? E escolhido a cada um de vocês para estarem aqui nesta noite, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Meu querido, minha amada, fique com essa palavra. Que Deus possa te abençoar esta noite. Receba do Senhor a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.